paternidade na família, nos familiares, com os familiares. Às vezes alguns perderam seus pais muito cedo, foi criado por padrasto e foi abusado na infância. Alguns sofreram com um pai muito tirano, muito agressivo, com um pai muito ruim mesmo. E alguns sofreram um abuso e daí geram essa revolta contra Deus. Se Ele é Deus, por que Ele permitiu eu passar por isso? Por que Ele permitiu minha mãe e meus irmãos passar por isso? E gera um questionamento, então, um vazio, a qual Satanás se aproveita desse vazio para gerar uma revolta no coração deles, para citar eles ao ódio, e não só citar eles ao ódio, mas também eles fazerem filosofias agressivas contra Deus, agressiva contra a humanidade, sendo que a alma deles é que está doente, a alma deles é que está vazia, com ausência de carinho, do afeto, do ensinamento. Alguns não tiveram um ensinamento, alguns foram largados no mundo sem ensinamento, sem instrução, que a palavra de Deus diz: criar o seu filho no caminho que deve andar, que daí então ele não, quando adulto, não se desviará dele, mesmo que ele não cumpra os princípios da palavra, não esteja ali constantemente na fé, mas os princípios vão estar dentro dele, fundamentado dentro dele. Agora, quem não teve esse ensinamento, ou quem teve uma infância destrutiva, com abusos sexuais, emocionais, ou perderam seus pais muito cedo. E essas pessoas que têm bloqueios de paternidade, eles têm dificuldade de enxergar Deus como o pai amoroso que Ele é. Então eles começam a enxergar Deus como um tirano. E daí eles começam a indagar: por quê? Se Deus existe, por que tanta ruindade? Por que tanta morte? Por que tanta praga, tanto terremoto, tanta coisa ruim acontece? Daí eles trazem esses questionamentos para a mente deles, mas num tom de revolta, não um tom de um coração aquebrantado. Porque aqui em Salmo está dizendo que perto está o Senhor dos que têm um coração aquebrantado e salva os de espírito abatido. Então, quando você chega até a Deus com o coração aquebrantado, para perguntar, para ter resposta, você vai ter essas respostas. Mas quando você chega até a Deus com revolta, com indagações que desrespeitam a figura de Deus, quando você chega diante de Deus com falta de respeito, com falta de integridade, de querer saber, de se humilhar, de se arrepender, de buscar por resposta, quando você chega até Deus com o coração duro, você não vai obter resposta. Daí eles vivem uma vida toda num vazio, distanciado de Deus, gerando esses questionamentos. Aí daí começa a criar teorias que não são fatos, não são comprovados, e essas teorias acabam como sofisma, implantado nas escolas, nas faculdades, com essas filosofias que não são verdade, são apenas teoria, não foi comprovado. Aí daí então você pode me perguntar: mas a Bíblia também não foi comprovada. Não é comprovada, é sim. Tem manuscritos que foi achado por pessoas que nem processam a nossa fé, por teólogos, por arqueólogos que escavaram e acharam que nem acreditam em Deus. Acharam, tem manuscrito. Você pode pesquisar que tem manuscrito, tem moedas da época, que a Bíblia relata sobre as moedas, tem tudo, tem muita coisa.
que são fatos, que é comprovado, que Jesus passou pela terra, comprovado do que a Bíblia fala sobre, tem selo de Ezequias. Tem várias coisas que foram achadas, que é comprovado, que a Bíblia ela é real. E tudo que está aqui está se cumprindo. Mas o que a pessoa não quer é enxergar a verdade, porque ela está com dor, ela está ferida, ela está machucada. E ela coloca essa dor para fora como revolta, como ateísmo de dizer que não acredita em Deus. Pelos traumas que ela passaram na infância, pelas dores delas. Então elas têm dificuldade de enxergar Deus como Pai. Daí então tem muitas pessoas que não têm muita sabedoria, vai debater com essas pessoas e acaba sendo grossos, ignorantes. E Deus não quer isso. Deus não precisa de defesa humana. Ele só precisa que nós falamos a verdade. Porque a verdade é incontestável. Você acreditando ou não, ela é verdade, ela não muda. Deus é imutável, a palavra dele é imutável. Você acreditando não ou não, ele permanece fiel. Então Deus não depende de ateísmo. Deus não depende dos filósofos, dos cientistas acreditar ou não. Ele existe, ele é real. E a Bíblia diz que bem-aventurado é aqueles que não creram, não viram, mas creram. Não viram a Jesus, mas creram nele. Esses são a bem-aventurada. E Deus, ele é tão sábio, é tão inteligente, é um ser tão grandioso, tão poderoso, tão misericordioso, que Deus simplesmente tem paciência com essas pessoas. Deus simplesmente deixa eles para que eles mesmos se descubram e descubram quem é Deus. Deus dá tempo para eles. Muitos desceram à sepultura sem descobrir a verdade, mas teve tempo aqui na terra. Teve tempo aqui na terra, teve oportunidade, a palavra ela estava aí para eles buscar pela verdade. E eles não quiseram, muitos não quiseram. Mas você que ainda está aí, que teve dificuldade na infância, que passou traumas, que perdeu seu pai muito cedo, que perdeu sua mãe, ou que viu seus pais sendo violentados, o que viu seus pais sendo mortos perto de você, o que passou por situações traumáticas na infância que te gerou essa dor, essa ausência de Deus que faz com que você enxergue Deus como um tirano, como um Deus mau. Você ainda tem oportunidade, se você ainda está aqui nessa terra, você ainda tem oportunidade. A palavra está aí para você buscar pela verdade, mas não com o coração duro, arrogante, com prepotência, com soberba. Dessa forma você não vai encontrar. Você não vai achar a verdade. Você vai achar a verdade com o coração aquebrantado, contrito, com humildade. Buscar pela verdade com humildade, com o coração aquebrantado e contrito. Deus não rejeita. Ele está pronto para sarar as tuas feridas, para sarar a tua dor. Ele está pronto para te abraçar. Um abraço que você não teve de um pai, de uma mãe. Deus está pronto para te abraçar, para te colocar roupas novas, um anel no seu dedo, colocar novas sandálias nos seus pés. Deus está pronto para preparar um banquete para você e dizer: vem filho amado, vem filha amada. Deus está pronto o tempo todo por você, esperando. Não rejeita a oportunidade que você tem hoje. Não rejeita, não endurece mais o seu coração, seja qual for o trauma ou a dor que você passou na sua infância, na adolescência, seja o que for que tenha feito você passar por esse sofrimento. Deus não tem culpa, isso é culpa do mal. Do momento que você se afasta de Deus, o mal pode entrar e destruir. Deus não tem culpa da humanidade estar do jeito que está. Às vezes você se pergunta: se Deus existe, por que tanto mal? Por que tanta morte? Por que Ele deixou meu pai morrer, minha mãe morrer? Por que Ele me deixou sozinho? Se você se faz essa pergunta, você deve entender
que a Bíblia ela relata para você a verdade, você que não quer enxergar. Que Deus criou o homem para ser amado, para contemplar o jardim, para desfrutar de tudo do melhor. Mas o homem decidiu dar ouvido ao inimigo, ao Satanás que entrou na serpente, para induzir o homem a comer do fruto. O homem induziu ele, dizendo que se ele comesse do fruto, ele conheceria o bem e o mal, como Deus. Então o homem quis se tornar como Deus. O homem quis conhecer o mal. Por isso que o mal está habitando na terra. Você entende isso? Que o homem, o seu pai, Adão, o meu pai, que nós somos filhos, nós somos descendência de Adão. Nós estamos aqui na terra porque somos fruto dessa desobediência de Adão. Aí você fala, eu não tenho culpa porque eu não estava lá, mas você é descendência dele. E todos pecaram e destituído foi da glória de Deus, no momento que o homem quis conhecer também o mal. Todos nós estávamos perdidos, mortos. Todos nós. Quando o homem também decidiu conhecer o bem e o mal, Deus deixou uma ordem. Não coma do fruto, que senão você vai morrer. É a morte eterna. Então todos nós já estávamos mortos pelo pecado, pela destruição. Satanás ele veio para matar, roubar e destruir. Mas quando Jesus veio, ele veio para nos resgatar desse lugar de destruição, de condenação, de morte. Ele veio para nos tirar desse lugar, qual o homem decidiu cair nesse lugar. Foi o homem que decidiu pelo pecado. Foi o homem que decidiu conhecer o bem e o mal. Então, quando o homem decide conhecer o bem e o mal, ele caiu. Ele desceu ao patamar do mal. Então, aí há a destruição, a guerra, a morte. Aí você perde seus entes queridos. Aí você perdeu seu pai muito cedo, a sua mãe. Aí você sofreu abuso sexual. Aí você sofreu traumas. Aí você sofreu abandono, escassez, a fome. Aí você se pergunta por que Deus permite tudo isso. Não foi obra de Deus. Foi o homem que desceu ao patamar do mal, escolhendo conhecer também o mal. Aí ele caiu, ele está aqui nesse lugar. Todos, desde a queda do homem, está aqui nesse lugar. Quando Jesus veio, habitou na terra e morreu e ressuscitou o terceiro dia, ele veio para te tirar desse lugar. Mas você não quer conhecer a verdade, você não quer vir para o lugar de luz, você não quer vir enxergar a palavra que está aqui, ó. A destruição está aqui, o mal desde a queda, e Jesus está aqui, ó, querendo te tirar desse lugar através da palavra. Você não quer vir através do Espírito Santo, e você não quer vir, você resiste pela dureza do teu coração, pela tua dor, pelo teu sofrimento, pelos teus traumas. Aí você culpa Deus, mas Deus não é culpado. Deus avisou o homem, não coma. E nós somos filhos desse fruto da desobediência, você entende? Você é filho da desobediência. E todos estão aqui. Todos. Então, é a nossa mentalidade que tem que mudar. É a sua mentalidade que precisa mudar. Você precisa entender que enquanto a vida há esperança, enquanto a vida há esperança para todos, você pode se lambuzar na mais terrível lama do pecado. Você pode ter ido lá nas profundezas, sabe, se lambuzar. Mas se você se humilhar, tiver um coração contrito, se aquebrantar, querer buscar por resposta, não com soberba, não com orgulho, não com prepotência, mas com humildade, buscar por clareza, por entendimento, você vai encontrar. Mas você precisa se humilhar. Você precisa entender que todos estão no lugar de condenação, de morte eterna, até que confesse Jesus, reconhece que Ele veio como carne, habitou entre nós.
E o sangue dele vem e te purifica de todo pecado, te lava de todo trauma, de toda marca, de toda dor. É para isso que Jesus veio. Deus é tão bondoso, tão misericordioso, que ainda que o homem quis pecar, quis conhecer o mal, está aqui no lugar de condenação, ele viu o seu único filho, que ele tinha de mais precioso, para te tirar desse lugar. E você recusa ele todos os dias. E ele ainda continua bondoso, misericordioso, zeloso, fiel, paciente, aguardando você. Ele permanece fiel, mesmo que nós somos infiéis. Ele permanece. A bondade dele, a misericórdia dele. Peço a vocês que estão aqui, curte essa live, compartilhe essa live, que tem pessoas nesse momento que sofreram traumas, que perderam seus pais muito cedo, que foram abusados na infância, que foram rejeitados, que viveram no orfanato, que viveram jogados na rua, nas drogas, nos vícios. Estão perdidos, estão buscando por resposta nesse momento. Eles precisam entender que isso não é obra de Deus, isso é obra do mal. Quando o homem decide conhecer o mal, quando o homem decide conhecer o mal, ele está dizendo assim: vem mal, eu quero que você habita dentro de mim também, eu não quero só o bem. Foi isso que o homem fez. Eu quero ser como Deus, conhecer o bem e o mal. Ele quis se tornar como Deus. E daí então, ele teve a condenação eterna, a morte eterna. E Jesus veio para tirar eles desse lugar, veio para tirar nós desse lugar. Mas muitos não querem sair desse lugar de condenação, de morte. Aí fica se culpando um ao outro. Aí é destruição, é morte, é praga, é tudo ruim porque está nesse lugar. Ao invés de olhar para Deus, de enxergar o que Deus fez, que foi enviar o Filho dele, eles querem condenar, culpar a Deus. Eles querem julgar a Deus nas suas próprias dores, nas suas próprias misérias. E Deus quer tirar você desse lugar. Deus quer lavar a tua alma, lavar as tuas feridas. Deus quer passar o bálsamo, o óleo novo. Ele quer fazer ele já preparou o banquete para você. Ele está de braços abertos. O amor de Deus é imutável. Deus não muda. Nós mudamos. O teu amor muda, o teu sentimento muda. Você está com uma pessoa, daqui a pouco você quer outra, você quer outra coisa, você tem uma coisa, daqui a pouco você quer outra coisa. E Deus não é assim. Deus não te enxerga pelo teu pecado. Deus te enxerga com o sangue do Filho dele que foi enviado na cruz, que te lava, que te purifica. Deus não nos vê como a gente vê. Ele já nos vê limpo se nós acessarmos o sangue do Filho dele, confessarmos o Filho dele. Ele já te vê limpo, porque ele enviou o Filho dele para isso. A morte de Jesus não foi em vão. Quem crê e for batizado já é salvo. Quem não crê já está condenado. Quando a Bíblia diz já está condenado, não é que Deus está condenando. Ah, Deus é mau se eu não aceitar Jesus. Eu já ouvi muitas pessoas falar assim: ah, Deus é mau. Quer dizer que se eu não aceitar Jesus, ele vai me condenar, me matar. Não é isso. É que você, lá no Éden, seu pai, Adão, decidiu lá no Éden, quando Deus deu uma ordem e falou: não coma desse fruto. Quando Adão come do fruto, ele decidiu ir para esse lugar, entende? De condenação, de morte. Foi ele que desceu, que permitiu, que quando a lei de Deus ela é perfeita, ela é inquebrável. Quando ela é quebrada, você não permanece mais com ele, porque ele é perfeito. Então, quando o homem quebra a lei, ele cai. Deus permite que ele caia, porque a lei foi quebrada, não era para ser quebrada. A lei de Deus é perfeita. Daí o homem decidiu, foi Adão que decidiu vir para o lugar de condenação. Não é Deus. E Jesus veio para te tirar desse lugar. Aí você enxerga o contrário. Você enxerga que se você não aceitar Jesus, você vai ser condenado. Não, você já está condenado desde o Éden. Jesus veio para te tirar, mas você não quer. Então, passa para frente para pessoas que precisam enxergar isso. Pessoas que precisam enxergar que Deus é Pai, Deus é amor, Deus é zeloso, Deus é misericordioso.
No momento que você pede perdão, se o teu perdão for genuíno lá da tua alma, Ele te lava por completo. Dos teus pecados Ele não lembra mais, está no mar de esquecimento. Porque o amor dele é puro, é genuíno, não é igual a mim e você. Enquanto nós estivermos nessa terra, nós temos a nossa carne é pecaminosa. Por mais que nós temos Jesus, por mais que nós temos o Espírito Santo, mas enquanto nós estivermos nessa terra, nós estamos à tendência do pecado. Mas Jesus, Ele nos lava, Ele nos purifica do momento que nós pedimos perdão, nos arrependemos, do momento que nós queremos, com o coração aquebrantado, humilde, simples. Ele não rejeita. Então o homem precisa entender. Muitas filosofias que dizem que Deus não existe, que você é primo do primado, primo do macaco. Isso não existe. Isso não é real. Nós fomos criados do pó da terra. Deus soprou nas nossas narinas um espírito de vida. Nós somos corpo, alma e espírito. A única coisa que morre aqui é o teu corpo. A tua mente, a tua alma, ela não morre. Então nós temos que prestar muita atenção no sofisma que está sendo implantado. Você tem que prestar muita atenção no que você tem ouvido e tem passado para frente. Por estar tão sujo, tão entulhado, de tanto lixo, de tanto trauma, de tanta dor. Você que não assistiu o filme A Cabana ainda, eu indico a você assistir esse filme. Assiste esse filme, mas assiste com o coração aberto. Você vai entender muita coisa. Se você não assistiu ainda, assiste esse filme. É um dos filmes que mais tocou meu coração, que mais eu enxergo como Deus é bondoso e como a humanidade tem, principalmente na parte do julgamento ali, aquelas repetições do padrão de abuso, de dor, vai passando de pai para filho, um abusando do outro, um maltratando os outros. Aí fica aquela repetição de dor e sofrimento, porque você está aqui no lugar de condenação, de morte eterna. Você não quer sair desse lugar. Jesus veio para te tirar desse lugar. Não precisa ser assim. Você tem um pai, você tem um Deus, que mesmo que o seu pai terreno, a sua mãe esqueceu de você, te abandonou. Deus jamais esquece um filho teu. Deus jamais te abandonou. Ele quer te abraçar, Ele quer te colocar no colo, Ele quer curar suas feridas. Ele quer fazer de você um verdadeiro cidadão do céu. Ele quer que você tenha vida, quer que você tenha paz, que você tenha alegria. Por mais que você tenha sofrido na infância, você pode parar com essa repetição, esse padrão de sofrimento. Os seus filhos não precisam passar pelo que você passou. Você pode trazer uma vida nova para a sua família. Você pode ter uma família, você pode restituir a tua família. Deus pode fazer qualquer coisa. É só você abrir o seu coração. É só você se humilhar, se entregar. O Espírito Santo está pronto o tempo todo. Não ignora o Espírito Santo. Não rejeita a oportunidade que você tem hoje. Você tem a oportunidade de viver em paz, de ter leveza, de ter alegria. Você tem a oportunidade que nem a prata, nem o ouro, que nada na terra, homens nenhum, coisas nenhuma pode fazer por você. Deus pode. É dentro de você, é a paz que excede todo entendimento. Aqui dentro Ele pode construir algo novo, poderoso, que te dá prazer, que te dá alegria, que você pode olhar, respirar fundo com leveza. Eu sei do que eu estou falando, porque antes eu estava entulhada, eu estava pesada, o meu choro era sofrido, tudo para mim era dor, sofrimento. Eu passei uma infância de escassez, de abandono, por mais que os meus pais me amaram do jeitinho deles, mas eles não souberam passar as instruções certas para mim, eles nunca recebi um carinho, nunca meu pai me pegou no
colo. Nunca. Minha mãe disse para mim, eu te amo. Eu não tive esse tipo de ensinamento. Eu não tive ensinamento na palavra. Minha mãe tinha 10, meus pais tiveram 10 filhos. Foi uma infância muito sofrida, de muito abandono, de muita escassez, de muita fome. Eu por vezes, precisei pular um muro do vizinho para pegar biscoito com validade vencida, que ele dava para os porcos. Eu entrava ali naquele quartinho, pegava aqueles biscoitos e jogava para o outro lado do meu quintal. Quando eu pegava aqueles biscoitos, eu ficava tão feliz. Essa foi a minha infância. E eu enxergava na vida adulta um Deus tão longe de mim. Um Deus tirano, um Deus mau. Assim que eu via Deus dentro da minha alma. O inimigo já falou para mim tirar a minha vida. Eu já passei por várias situações. Mas quando eu abri meu coração, quando eu falei para Deus, Deus, eu não aguento mais essa dor, esse sofrimento. Eu não aguento mais viver dessa forma. Quando eu casei era só briga. Era só discussões dentro de casa. Eu era prepotente, eu era orgulhosa pelas minhas dores, pelas minhas rejeições. Eu passei por várias rejeições na infância. Porque as pessoas nos viam como pessoas miseráveis. A gente não tinha nada. As pessoas olhavam pra gente e via como as pessoas miseráveis. Por vezes eu precisei botar lata d'água na cabeça, de pegar água da cisterna do vizinho. Por vezes eu ia na panela e não tinha nada para comer. A minha alma era um vazio, uma ausência de carinho, de afeto. Eu não tinha amor. Como que eu ia passar amor se eu não tive amor? Então era só briga dentro de casa quando eu casei. Até que chegou um dia eu falei, Deus, eu não suporto mais isso. Se revela a mim quem é você, onde você estás. Por que isso tudo está acontecendo comigo? Por que toda essa dor? Mas eu não cheguei a ele com prepotência igual esses filósofos, igual os ateus faz, com orgulho de xingar, de dizer que Deus não existe. Eu estava perguntando para ele, aonde você estás? Por que eu estou passando por tudo isso? Me ajuda. Eu pedi socorro, eu pedi ajuda. Quando você pede ajuda, quando você se humilha, ele vem. E ele teve um encontro, eu tive um encontro com ele, eu consegui enxergar ele como um pai. Ele começou a tratar as minhas feridas. Ele começou a me curar, a passar o bálsamo dele. E eu vi o agir de Deus na minha vida. Eu tenho experiências com ele de entender que enquanto a humanidade, os ateus, procurar por resposta, com orgulho, com prepotência, eles não vão encontrar. Eles podem estudar, eles podem ler a Bíblia, eles não vão encontrar. Agora, quando eles buscar com o coração aquebrantado, contrito, Deus vai se revelar a eles da forma mais inusitada. Deus se apresenta a cada um de uma forma diferente. Deus não se coloca numa caixinha, numa bolha e age somente de uma forma, não. Ele é extraordinário. Ele se revela da forma que Ele quer. Não por ordem humana, não por padrões humanos, não por imposição do homem, mas pelo Espírito Santo. Pelo um coração contrito e aquebrantado, Ele se revela. Como Ele se revelou a mim. Ele curou as minhas feridas. Ele curou os meus traumas. Eu sei que meus pais me amaram. Na simplicidade deles, eles não souberam passar o amor para mim, mas eles me amaram. Meu pai sempre esteve ali do lado da minha mãe, do jeito dele, com os vícios dele. Mas ele não nos abandonou, estava lá. Minha mãe estava lá. Mesmo ausente, estava lá. Mesmo que se você tem um pai ausente, uma mãe ausente, mesmo que se você foi abandonado, Deus está lá. Deus está aí com você. Deus quer curar tuas feridas. Deus quer te sarar. Deus quer te abraçar.
como Ele fez comigo. Ele curou os meus traumas, minhas rejeições. Eu, na vida adulta, era tanto trauma, tanta rejeição. Eu não conseguia me enxergar como filha. Eu ficava perto das pessoas e me sentia tão pequena. E Deus me fez entender quem eu sou na minha essência. Ele me revelou a minha identidade real. Eu sou filha amada do Pai. Eu sou imagem e semelhança dele. Você é filho amado do Pai. Você é imagem e semelhança dele. Você veio a esse mundo para amar e ser amado, para governar sobre todas as coisas. E Salmos, eu acredito que é Gênesis 1:26 diz assim: os céus são... Não, eu me perdi agora. Mas na Bíblia, você procura aí. Tem esse versículo que diz, eu não sei onde está, não lembro. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu para os filhos governar. Tudo aqui ele deu para mim e para você. Olha a bondade dele, a misericórdia dele. Mesmo o homem decidindo pecar, mesmo o homem decidindo estar nesse lugar de condenação, ele enviou o Filho dele, Jesus, para nos resgatar. Ele nos deu a terra para que nós viéssemos governar. O que você faz? Só rejeita. Só olha para a sua dor. Você fica numa bolha de dor, de sofrimento, porque você não enxerga o que Deus fez por você. Eu não enxergava, eu só enxergava a minha dor. Só ficava tadinha de mim, coitadinha, era aquele choro sofrido. Eu lambia as minhas feridas, eu me vitimizava, eu era reclamona. Por isso que hoje eu bato tanto nessa tecla da reclamação, do vitimismo. É preciso você levantar a tua cabeça e entender quem você é. Deus te deu autoridade e poder para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. O que você faz? Só vive de cabeça baixa. Quando você abaixa a cabeça, Satanás ele pisa em você. Você não pode abaixar a cabeça. Você tem que declarar as verdades da palavra que Deus deixou para você. Você tem que se apropriar da palavra da verdade. E dizer, até aqui, até agora, você brincou comigo, Satanás. Até agora, eu lambi as minhas feridas. Até agora, eu estava nos meus traumas, nas minhas dores. Até agora, eu não acreditei quem você era. Não acreditei quem Deus era. Mas a partir de hoje, eu decido buscar por resposta. Eu decido me levantar. Faça isso. Se humilha, se quebranta. Você vai ver. Deus vai se revelar para você de uma forma qual nunca se revelou, porque você nunca pediu, porque você nunca se humilhou, você nunca se quebrantou. Tem muitas pessoas, muitos homens que se acham sábio demais, inteligente demais, os filósofos, os cientistas. E eles começam com a teoria deles. E essas teorias tá fazendo muitas pessoas cair no erro, no engano, no sofisma. A mentira, por vezes falada, ela passa a ser uma verdade, entre aspas, né? Um sofisma. Por muitas vezes a mentira falada, igual o nosso presidente faz, né? Mente tanto, engana tanto, que ele sempre... A mentira que ele implanta passa a ser verdade, e a verdade passa a ser mentira. Ele usa da necessidade do povo, ele usa da cor da pele, ele usa do cabelo das pessoas, ele usa das coisas mais, eu não vou falar uma palavra pejorativa aqui para não ofender, mas ele usa da necessidade do povo, do que o povo tem mais necessidade. Ele pega essa pauta da necessidade do povo e começa a usar isso ao favor dele para enganar o povo. E o povo tem caído nessa mentira. Até quando? Eu não sei até quando. Eu não sei quando que o povo brasileiro vai se levantar. Eu não sei quando o povo brasileiro vai ficar só... muitas pessoas agora já estão enxergando, mas não fazem nada. Não fazem nada. O povo brasileiro tem o poder
O poder emana do povo. O povo tem o poder de tirar lá de dentro. O povo tem esse poder, mas o povo não faz. O povo não vai às ruas para buscar pelos seus direitos. O povo se calou, se anulou. E quando o bem se anula, o mal, ele atua. Sabe por que a humanidade está padecendo dessa forma? Porque os bons se calaram. Sabe por que o inimigo tem tomado território? Porque a igreja de Cristo se anulou. Eu não tenho medo de falar a verdade. A igreja que deveria ser o porta-voz de Cristo aqui na terra. Estou dizendo igreja como eu e você. Nós somos a igreja de Cristo. Nós que teríamos a obrigação de viver a verdade, não só falar, porque muitos estão falando e não estão vivendo. Muitos estão falando e estão servindo de escândalo. Estão falando, mas não estão vivendo. Estão vivendo ao contrário do que estão falando. Estão servindo de escândalo para muitos não entrarem. E a Bíblia diz que é necessário que venha o escândalo, para até que muitos vejam. Mas ai de quem e por quem vier o escândalo. Ai deles. Vai ser gemido. Ai deles. Ai dos pastores que estão causando escândalo. Ai das pastoras que estão causando escândalo. Ai das pessoas que estão causando escândalo. Vai ser dor, gemido na alma. Então, nós temos que prestar muita atenção. Temos que prestar muita atenção no que você tem visto, no que você tem ouvido, principalmente no que você tem falado. Porque você vai prestar conta. Quer as suas obras seja boa, quer seja mal. Você vai prestar conta. Muitos dizem, o inferno é aqui na terra. Não. Não. Você está enganado. A missão do diabo é fazer com que a humanidade não acredite que ele existe. Porque daí ele faz você de fantoche. Já que você não acredita nele, você é um fantoche na mão dele. Ele faz o que quiser de você. Então está na hora do povo despertar. Está na hora das pessoas falar a verdade. Está na hora dos bons acordar. A apostasia está aí. O povo de Deus está dormindo. Muitos estão brincando com a verdade. É necessário, chegou a hora dos filhos se manifestar. Chegou a hora, não dá mais tempo de brincar. Não dá mais tempo. Enquanto você está brincando, a sua família está padecendo. Às vezes você está maltratando as pessoas que você mais ama sem entender, sem saber, sem perceber. Porque você só enxerga a sua dor, porque você só quer viver no pecado, porque você só quer viver nesse ciclo de dor. Porque você não quer enxergar a luz, você não quer se humilhar, se quebrantar. A maioria das pessoas que não reconhece Deus como Pai, eles estão frustrados, eles tiveram a infância destruída, eles estão machucados, eles acabam ferindo as pessoas que eles mais amam por estar ferido. Eles acabam maltratando as pessoas que eles mais amam sem perceber. A sua família, seus filhos. Aí fica um padrão de repetição de dor, de sofrimento. Está na hora de acabar com isso. Está na hora de você voltar, dar um passo atrás, se humilhar, se arrepender. Busca por resposta, mas com simplicidade, com humildade. Busca por resposta de Deus, Ele está pronto a te responder. Se você não acredita nele, peça a resposta a Ele, mas seja humilde, sem soberba, sem prepotência, sem orgulho, que Ele vai te ouvir. Ele não resiste um coração aquebrantado e contrito, Ele não resiste, Ele não despreza ninguém que chega até Ele. Ninguém que chega até Ele sai de mãos vazias. Só os soberbos, e Ele resiste. Mas os humildes, Deus acha graça nos humildes. Então que Deus te abençoe essa manhã, que você possa compartilhar essa live com quem nesse momento está sofrendo, está passando por um processo de dor, de sofrimento, que possa entender
que não é Deus que tem causado essa dor a você, que o homem decidiu, quando comeu do fruto, decidiu vir para esse lugar de dor, de condenação, de morte. Mas Jesus veio para nos tirar desse lugar. E ainda que você morra na sua corpo aqui, terreno, você tem a vida eterna. Você tem o direito da sua vida eterna, da salvação eterna. Jesus te deu esse direito. Ainda que morra, você terá vida eterna. Jesus veio para isso. Ao terceiro dia, quando ele morreu, ele foi lá no inferno, pegou a chave da mão do diabo e disse: onde está o inferno, a sua vitória? Onde está a morte, o seu agrilhão? Me deu o direito de viver eternamente. E te deu o direito de viver eternamente. Não nesse corpo aqui. Esse corpo aqui, ele vai padecer aqui mesmo, vai apodrecer. Mas você vai receber um corpo incorruptível. A sua mente, o seu espírito, a sua alma, ela vai ser vivificada em Cristo Jesus. Então, que Jesus te abençoe nessa tarde, nessa manhã. Que Ele possa fazer o rosto dele resplandecer sobre ti. Que Ele levante o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que Deus te abençoe nessa manhã.